Eu queria conversar hoje com vocês sobre ansiedade. Eu abri uma enquete no Instagram para falar sobre esse tema, recebi muita pergunta, mas acabou sumindo, né, a enquete. Aí eu tô aqui para falar sobre todas as dúvidas que eu não consegui responder. Na verdade, tem muita questão relacionada à ansiedade. A ansiedade é o mal do século. É o mal do século porque a gente vive ocupado, porque a gente vive atarefado, porque a gente vive se cobrando, porque a gente vive se comparando, porque a gente não consegue olhar, né, para aquilo que a gente faz e ficar satisfeito. A gente sempre pode estar um pouco mais magro, sempre pode falar um pouco melhor inglês, sempre pode ser promovido, sempre poderia ter guardado um pouco mais de dinheiro, sempre poderia ter aproveitado um pouco mais as férias. Ao meu ver, a rede social trouxe, né, benefícios, mas para a questão de concentração, para a questão de ansiedade, para a questão de autoestima, para a questão de relacionamento, né, ela trouxe inúmeros prejuízos. A gente não tem mais tolerância à frustração, né? A gente tá numa situação que a gente não fica confortável, a gente pega o celular. O pior né, que muitas vezes a gente deixa de se relacionar na vida real. A gente tá ali, né, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos amigos, mas a gente tá mais preocupado em compartilhar aquele momento do que, né, ou em olhar para a vida de uma outra pessoa do que viver o nosso momento e a nossa vida. Então, pensando em tudo isso, não tem como a gente não estar ansioso, não tem como a gente não desenvolver patologias relacionadas à ansiedade. Me perguntaram, né, lá na enquete, o que é o pânico? O pânico nada mais é do que um transtorno de ansiedade. Então, quando a ansiedade chega num pico enorme, né, alguém que tenha já uma predisposição genética acaba manifestando essa ansiedade com uma crise de pânico, que é uma sensação, né, de morte física mesmo. Mas cada um compensa, canaliza a sua ansiedade de uma forma. Tem gente que come, tem gente que compra, tem gente que briga, tem gente que trai, tem gente que trabalha, né? Tem gente que estuda, tem gente que somatiza, né? Psoríase, herpes, lúpus. Tô pensando aqui, né? Tem muita somatização. Gastrite, né? Quantas doenças, até muito da intolerância à lactose. Isso, gente, é minha observação, tá? Para mim tá relacionado à questão de ansiedade, à questão do estresse, à questão de como a gente vive a nossa vida emocional. Muito me perguntar, né? Eu recebi muitas perguntas relacionadas à cura. Não tem como a gente falar sobre cura de ansiedade do mesmo jeito que não tem como falar sobre cura de obesidade. Se você voltar a comer e se você parar de se exercitar, você volta a engordar. E é o mesmo que eu digo com relação à ansiedade. Você pode se conhecer, você pode fazer um trabalho de autoconhecimento, numa terapia, uma yoga, uma técnica de respiração. Mas, né, o que a gente faz muitas vezes? Quando a gente melhora, a gente para de tomar antibiótico, né? E no caso, quando a gente melhora, a gente volta a se comportar como antes. Então, qual que é a estratégia, né? O que a gente pode fazer para conviver melhor, né, com esse mundo doido que a gente está vivendo? Se percebendo mais, se respeitando mais, falando mais nãos, né? Porque quando a gente fala não, a gente olha pra gente, se observando mesmo com relação à rede social, em quais momentos a gente tá pegando o celular, o porquê que a gente decidiu pegar o celular naquele momento. Tentar, né, o máximo possível estar perto das pessoas que gostam da gente, não pessoas que têm interesse na gente ou pessoas que a gente tenha algum tipo de interesse ou vantagem. Então, relações saudáveis ajudam muito. E, gente, aprender a descansar, né? A gente tem sentido culpa por ter o ócio,
né? Por descansar, por não produzir. E é exatamente esse ócio que faz com que a gente não descompense com relação à ansiedade, tá? Então foram algumas dicas aí. Não dá pra gente viver no outro mundo, não dá pra gente mudar a nossa história, não dá pra gente apertar um botão e começar a fazer diferente, mas dá pra gente se conhecer e dá pra gente refletir, né, com relação aos nossos comportamentos, tá? Espero ajudar vocês e tô gostando desse negócio de fazer vídeo mais longo. Um beijo e até a próxima.